De imediato, vereador Edson. Obrigado. Eu não pedi espaço do vereador Alberto Meneguzzi, que é um tema que procedente, até porque tinham muitos apartes, ele não ia conseguir apartear, dar parte a todos que solicitaram. Mas, com relação a essas demandas que foram trazidas pelo vereador Alberto, evidentemente que, até por estar na presidência da Comissão de Educação, também chegam. Eu lembro quando eu fui secretário de Educação, em 2009, vereador Felipe Grima Maia, naquela época já era constituída a Comissão dos Diretores. E a Comissão dos Diretores, ela se reunia, nós tínhamos a reunião na SMED, normal, depois a comissão saía, ia para uma escola para elaborar um documento para algumas reivindicações que a secretaria não atendia. Quando nós mudamos a SMED para o local onde está hoje, o primeiro ato desse vereador como secretário foi botar no mesmo andar da Secretaria da Educação a Comissão dos Diretores. Por quê? Se tivesse que elaborar algum documento, alguma coisa com relação à educação que não estava bem, já fazíamos ali direto e nos reuníamos e definíamos e dava um retorno. Penso que é isso que está faltando. Nesse sentido de alguns assuntos serem levados para a gestão na hora que estão acontecendo, vereador. É uma noção de pertencimento. Sabe que, às vezes, o grande problema é o lado da mesa que está se sentando. Se a normatização estadual mudou, se a normatização federal mudou, traga para os diretores e diga para eles, e eles são aí pertencentes ao processo da educação. Porque não é fácil, é que nem dos PPCI. Se a legislação mudou, hoje a secretária esteve aqui, nós conversávamos sobre isso, inclusive dessa reunião provocada pelo vereador Alberto e tantos outros, porque quem trouxe primeiramente a esse plenário a situação das festas juninas foi o vereador Renato Oliveira. E aí eu já tinha dito para ele que nós estávamos indo, inclusive fui com um assessor do PTB a uma escola para que nós pudéssemos providenciar. Então, é isso que está faltando, vereadora Paula Iores. A mudança de normatização, as leis federais, elas estão chegando. Mas sempre se dá um jeito se nós conseguirmos juntar todos os atores envolvidos e mostrar para eles, e aí dar uma palavra oficial do município, porque senão ficam essas coisas que nós estamos vendo aqui no plenário, né? Uma diáspora. Porque nós não conseguimos dar a efetivação, vereadora Paula, desculpa tomar seu tempo, do que efetivamente está acontecendo. Né? Desculpe a redundância, mas é isso. Então, o que está faltando? Reúne e mostra de uma forma oficial. Então, dia 31, nós teremos uma reunião com a Comissão de Educação, junto com a Secretária da Educação, para que nós possamos relatar todos os assuntos que estão aí recorrendo na Câmara de Vereadores. Obrigado, vereadora Paula. Obrigado, vereador Edson. Eu concordo com esse esclarecimento que o vereador Chico Guerra fez. Teríamos encurtado muitas coisas. Assim, se o retorno, por exemplo, fosse o assunto tem uma mudança na legislação, estamos vendo e vamos providenciar, é diferente do que não podemos atender agora. E causa muito tumulto, de fato. Se a Fátima, diretora da PAI, presidente da PAI, está desde o ano passado, em fevereiro, tentando contato e não tem esse retorno, a gente economiza tempo se tem um retorno claro, né? Em que assim, estamos, não pode parar o assunto, as crianças não param de ter a necessidade da fisioterapia. Bem, gente, esse tema que eu trago hoje, eu já havia preparado há algum tempo atrás, nós estávamos pesquisando o tema anteriormente, inclusive, ao evento, né, todo que nos causa tanta preocupação, que é o evento da Baleia Azul. Independente de tudo isso que está acontecendo, que estamos vivendo no município, no estado, no país, essa situação de suicídio é grave já há muito tempo e até mesmo assim, diante deste cenário, ela pode se agravar ainda mais, porque as pessoas, em razão dessa desestabilização, ficam ainda mais comprometidas. Então, eu quero trazer aqui, para conhecimento, né, de todos e dos nossos telespectadores, dados muito importantes em relação a este grave tema. Porque eu tenho essa frase, né, que o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, a ideia aqui é que a gente possa, juntos, estar olhando para esses dados.
Pode passar primeiro. Então, o suicídio é uma atitude desesperada, né, que demonstra o limite do sofrimento causado pelo desequilíbrio psicológico e emocional que pode afetar o ser humano. É algo que é muito mais comum do que a gente pensa, né? Quem já não ouviu falar, eu já ouvi coisas bem simples assim, de pessoas, por exemplo, em TPM dizendo, se eu não tivesse uma estrutura um pouquinho mais forte, eu teria me jogado da janela. Eu fiquei em frente à janela, a minha tristeza era tão profunda, que se não fosse uma estrutura um pouquinho maior, eu teria me jogado. Gente em depressão pós-parto, mulheres em TPM, famílias que passam por situações financeiras, né? Então, o suicídio é uma coisa que está muito presente. As principais causas, pode passar. Depressão, que pode ser causada por multifatores, né? O uso de drogas, o alcoolismo, a esquizofrenia, que então já entraria num limiar de doença, transtornos bipolares também, problemas afetivos, e aí se encontra bastante os afetivos e os emocionais numa faixa etária da juventude, que é grave, os nossos jovens. Nós tivemos há pouco tempo, vereador Renato, uma notícia aqui de Caxias, de uma menina de 12 anos, né? Problemas financeiros, entre outras tantas patologias. Nós vimos aqui também, meses atrás, casos de empresários, né, que estão com situação financeira grave. Eu ouvi também de um pai, o meu filho disse que vai se matar. É muito grave isso. A próxima. Vamos olhar para números, então, né, pessoal? Em relação a dados mundiais, estima-se que 1 milhão de pessoas cometeram suicídio no ano de 2000 no mundo. 1 milhão de pessoas. É bastante gente. Atentem para esses números. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E a cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a vida. E são dados para a gente cair na real, né? Olha, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a vida. O suicídio está entre as 3 maiores causas de morte entre pessoas de 15 a 35 anos. Acompanhada de neoplasias e infarto, né? Neoplasia é o câncer e infarto. A terceira causa de morte é o suicídio. Cada suicídio ele causa um impacto, isso tudo fruto de estudos, a cada 6 pessoas. O impacto psicológico, social, financeiro do suicídio em uma família e uma comunidade é imensurável. Eu não sei quem de vocês conhecem famílias que já tiveram perdas por suicídio. Uma parte, vereadora. É muito diferente. Eu tenho uma amiga que me disse, ela tem uma grande amiga, que o filho se matou aqui em Caxias, e ela tem a mim como amiga. Ela disse, Paula, as duas perderam, mas a forma como vocês se encontram é muito diferente. É um estado de derrota e falência, sem dúvida nenhuma, muito grande. Quando uma pessoa da nossa família comete suicídio, né? O seu aparte, Chico Guerra, sobre o assunto? Obrigado, vereadora. Quando você coloca lá as causas do suicídio, arrisco até dizer que o mau uso da tecnologia dentro da família, que dão mais atenção à tecnologia e esquecem do convívio da família. E as crianças acabam elas ficam isoladas dos pais, cada pai, o pai e a mãe em cada lado. Uma declaração de líder ao PSDB. E a criança que é afetada com isso, né, fica praticamente abandonada. Exatamente. E aí ela tem tempo para passar na cabeça dela tudo o que ela imagina. Então, acho que eu acredito também que é uma das causas, tá? O pouco convívio familiar, tá? entre os familiares aí, com nessa certeza. Questão aí. Com Obrigado, vereador. A próxima
ainda sobre os dados mundiais, né, uma distribuição regional. Eu vou olhar ali, que aqui a gente não enxerga. Em 2012, né, o total de suicídio, 803.900. Países de alta renda, 25% dos casos. De média e baixa renda, 39% dos casos. E o restante se divide. Então, vocês veem, é bem distribuído. Não, né, até o maior é em países de média e baixa renda. Vamos para uma análise nacional, então. Olha só, no ano de 80, a taxa a cada 100 mil habitantes, 4,4. Na década de 80, né? Na década de 90, reduziu um pouquinho, 4,1. Em 2000, já voltou a aumentar, 4,5. Em 2002, 5,1. Em 2004, 5,6. Então, entre 1980 a 2014, nós tivemos um crescimento de 27% na taxa de suicídios. E o Brasil é o 8º país nas Américas em número de suicídios. Esse crescimento deixa evidente que a estratégia que até hoje vem sendo usada de não se divulgar suicídio não está funcionando. Né? Porque o que acontece? Historicamente, tem muito preconceito com o suicídio. Os antigos, né, contam que quem se suicidava nem era enterrado no mesmo cemitério que os outros da família, né, que os outros. Então, existe culturalmente preconceitos com isso. E é um assunto muito difícil de lidar. E também existia a crença, até pouco tempo atrás, que não se divulgando, tipo assim, não se dava ideia. Mas não é verdadeiro, porque o não tratar o tema tem mostrado que o tema é crescente. Então, atenção, nós como legisladores, né, homens e mulheres públicos, nós temos que estar atento a isso, porque é uma causa, é uma causa de saúde pública. Deixa eu só colocar os dados da nossa cidade que nós conseguimos ter acesso. Olhem só, nós temos aqui o ano de 2016 e o primeiro trimestre de 2017. Então, em relação à tentativa de suicídio, crianças, em 2016, 7. No primeiro trimestre desse ano já teve 2 tentativas. Adolescentes, 71 em 2016. Então, já cresceu neste ano, né, se nós compararmos proporcionalmente. Adolescentes, no ano de 2016, 71. E no primeiro trimestre, 5. Adultos, 104. E no primeiro trimestre, 28. Cresceu também. Idosos, 9. E no primeiro trimestre, 2. Então, ao total, no ano de 2016, em Caxias do Sul, foram 191 tentativas de suicídio e 37 no primeiro trimestre. Eu lembro, assim, no tempo de hospital, como isso era grave, assim, tinha dias que chegava a acontecer de chegar em 2 tentativas. Teve um dia que chegaram 2 tentativas ao mesmo tempo. É uma coisa muito difícil de lidar. Tu chama psiquiatra, tu chama psicologia e é muito delicado, né? Em relação, o próximo, a informação que nós temos é sobre o suicídio, então. Lá eram tentativas, também em Caxias do Sul. Nós tivemos em 2000, não houveram crianças em 2016. No primeiro trimestre não houve, mas agora a gente já sabe que houve, né, vereador Renato? Já estamos pior esse ano. Adolescentes não houve em 2016. No primeiro trimestre tinha 1. Adultos, 12 anos, né? Adultos, 17 suicídios e no primeiro trimestre já 6. Idosos, 11 e no primeiro trimestre 3. Então, o total de suicídios em Caxias do Sul foram 28 em 2016 e já haviam 10 no primeiro trimestre. O que a gente tem para refletir, né? A melhor forma de entender o suicídio não é estudando o cérebro das pessoas, e sim as emoções.
nós precisamos perguntar onde dói. Nós precisamos perguntar como posso ajudá-lo. E isso cabe, com certeza, um maior olhar sobre o assunto, né? Eu já protocolei um projeto e espero que ele tenha viabilidade, né? Que não seja inconstitucional, para a gente poder olhar um pouquinho sobre isso, que é o que está acontecendo já em outras cidades. É uma reflexão muito difícil de fazer, porque são perdas irreparáveis, né? Mas que está na nossa sociedade, está no ambiente. E falar sobre ele é muito importante, porque, inclusive, a gente treina o olho, no sentido de reconhecer quando isso está acontecendo. Quando vem à tona os dados, quando tem gente interessada em ver o assunto, a gente se educa para tratá-lo. Né? A gente não esconde. Quando chega uma tentativa de suicídio num hospital, existe protocolo. Precisa, muitas vezes, conter, tu precisa medicar. Então, quando a gente trata o assunto, mais políticas, mais gente atenta ao assunto estará. Por isso que nós precisamos trazer à luz o tema e não esconder. O seu à parte, vereador Périco. Obrigado, vereadora Paula. Só para colocar a importância do assunto que a senhora está trazendo, o sociólogo Émile Durkheim, que foi um dos primeiros que começou a estudar a sociologia, em 1897, ele já fez o principal artigo dele, o nome do principal artigo dele era O Suicídio. Quando lá ele começou a estudar as razões do suicídio entre os católicos e os protestantes. E, vejam, em 1897 ele já estava separando o estudo das ciências sociais da psicologia e da filosofia política, dizendo, nós temos que estudar as causas dos suicídios. Nós estamos em 2017 e ainda estamos discutindo uma coisa que parece um tabu, quando no final do século XIX, Émile Durkheim já trazia isso lá na sociedade da França, né, e na Alemanha, e hoje nós estamos estudando. Então, eu queria lhe parabenizar, porque esse assunto é de extrema importância, né, e nós passamos 100 e tantos anos e ainda continuamos, quando a sociedade ela tem que, de uma vez por todas, ter a coragem de sentar e dizer quais são os problemas desses suicídios e como nós podemos ajudar essas pessoas. Obrigado, vereadora Paula. E isso é tão verdade que os estudos da Organização Mundial da Saúde identificam, né, nos estudos que na pesquisa que a gente fez, que 9 entre cada 10 casos poderiam ser evitados. Então, nos dá a clareza que tem trabalho a ser feito. Se 9 em cada 10 poderiam ser evitados, nós temos que participar dessa mudança. Eu agradeço a vocês por me escutarem. Concede a parte, vereador. E espero ter apoio no projeto. Pois não, vereador Edson? Os 2 minutos é em cada tempo, né, vereador? Mas parabenizar a Vossa Excelência pela abordagem desse assunto, porque é uma preocupação com o ser humano. E eu tenho um amigo, ele tem uma clínica psiquiátrica. 1/3 da população terá alguma doença mental nos próximos 20 anos. E dessas principais provocadas é a depressão. E a depressão, ela, infelizmente, leva ao suicídio. Então, é uma preocupação que nós temos, até talvez dessa forma que, inclusive, a diretora da Escola Ítalo João Balém trouxe, que é a relativização das coisas, vereadora. De nós termos que todo dia estar procurando algo material para suprir alguma falta sentimental que nós temos. Isso é bastante preocupante, é profundo, porque nós temos isso quase que invariavelmente em algum membro da nossa família. Né? E essa preocupação que a Vossa Excelência traz aqui tem que estar permeando as nossas preocupações dia a dia, até para os nossos filhos. Eu tenho 3 meninas e é uma preocupação constante que eu tenho em estar ao lado delas para tentar entender a mudança
de área comportamental. Isso a gente precisa observar, né? Então a vereadora Gladys, que elas são bonitas, e puxaram pela minha esposa, disse, eu não tenho dúvida. Mas de dizer para a senhora que esse assunto que a senhora traz recorrente da tribuna, ela tem que ser um alerta, porque é um problema de saúde pública. Preocupação com o ser humano, mas de saúde pública. Parabéns pela abordagem, vereador. Obrigada. De fato, um assunto de saúde pública. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, vereadora Paula Iores, que falou